Muito bem, pessoal. Então, dando continuidade ao nosso estudo aqui sobre o Google Planilhas, eu tenho aqui 4 exemplos, né, de planilhas para mostrar para você de como nós podemos fazer uso dessa poderosa ferramenta, certo? Então, a primeira planilha que nós vamos criar é uma planilha de controle de livros, tá? E basicamente vai ser uma tabela onde teremos as colunas nome, editora, data de aquisição, lido, emprestei e impressão. E aqui a gente vai poder preencher então essa tabela com os respectivos valores, né, que dizem respeito a cada uma dessas colunas. Então a gente vai fazer aqui alguma formatação básica, né? Vamos já mostrar aqui como é que você pode inserir uma figura, aí uma imagem dentro de uma célula, que é um recurso recém-adicionado aqui ao Google Planilhas, né? Vou mostrar para você como é que nós podemos realizar essa formatação aqui com apenas poucos cliques e como é que nós podemos adicionar esses checkboxes aqui, tá? E além disso, eu vou mostrar para vocês como é que nós podemos criar esse menu suspenso aqui, onde a gente determina quais as opções devem aparecer aqui no preenchimento do respectivo campo. Então, para isso a gente vai pegar aqui uma planilha, né? Eu vou aproveitar aquela planilha que eu vinha trabalhando com vocês, né, inicialmente. Então eu vou chamar essa planilha aqui de livros, né? E aí a gente vai olhar para cá rapidamente e vai criando essa planilha lá. Então vamos lá, controle de livros. Então eu cliquei aqui nessa célula e já fiz aqui a inserção do texto. Então, uma vez que você clica na célula, ele já começa a escrever, ele já entende que você está editando o conteúdo daquela célula. Então, a gente vai vir aqui para a linha de número 3. Vamos deixar aqui 2 linhas, né? Depois a gente vai fazer a formatação respectiva aqui desse controle de livros. E a gente vai acrescentar agora o nome das colunas, que é nome, editora, data de aquisição. Então, vamos lá. Nome, editora, data de aquisição. Aqui temos também lido, emprestei e impressão. Então, lido, tab, né? Aqui eu vou fazendo rapidamente, mas quando você termina de digitar o conteúdo de uma célula, você pode pressionar aqui a sua tecla tab. Então, automaticamente o seletor aqui ele é deslocado para a próxima coluna. Então, lido, emprestei, certo? Terminei de digitar, ainda estou no modo de seleção ou no modo de edição na célula, mas se eu pressionar Tab, ele encerra o modo de edição da célula e já leva o seletor para a célula seguinte. Então, lido, emprestei e impressão. Essa impressão aqui é o que eu senti em relação à leitura do livro, caso eu tenha lido, né? Caso eu tenha lido. Então, veja, por exemplo, que eu até fiz aqui alguns exemplos, né? Na verdade, teve um aqui que eu nem marquei como lido e marquei como gostei, né? Poderia ter deixado em branco, mas aqui está só para exemplificar. Então, vamos lá. Antes de fazer a formatação, eu prefiro fazer a inserção dos dados, né? Então, vamos colocar nomes aleatórios aqui. Então, vou colocar aqui livro 1, editora 1, né? Para não fazer merchandising nenhuma. Vamos colocar uma data aqui, 10/10 de 2000. Aqui em lido, certo? Para que fique igual a outra planilha, tem um recurso que eu comentei até no vídeo anterior. A gente pode inserir aqui uma caixa de seleção. E o interessante dessa caixa de seleção é que, ao invés de a gente escrever sim, não, lido, não lido, a gente possa simplesmente utilizar esse recurso visual aqui e a gente, se leu, marca, se não leu, deixa desmarcado. A mesma ideia a gente pode utilizar aqui no emprestei. Então a gente vem aqui no menu inserir e aqui a gente pode introduzir então a caixa de seleção. E aqui em impressão é o que eu, caso tenha lido, né, é o que eu senti em relação ao texto do livro, em relação à história do livro, né? E aí aqui a gente pode deixar o campo livre para a gente dizer se eu gostei, se eu não gostei, se eu amei, se eu odiei. E você pode deixar livre ou a gente pode criar aquele menu suspenso, né, com as possíveis
opções. Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente vai aqui, seleciona a célula onde nós vamos fazer essa inserção. Então, a gente vem aqui no menu Dados e vamos utilizar aqui o recurso Validação de Dados. Então, essa janelinha aqui, ela se abre, certo? Esse intervalo de células são as células onde a gente quer apresentar esse menu suspenso, por já ter uma selecionada, então não vamos alterar, vamos deixar somente essa célula selecionada. E aqui são os critérios, certo? A gente pode ter esses critérios também armazenados aqui na nossa planilha, ou a gente pode simplesmente marcar uma nova opção chamada aqui de lista de itens. Tá? Se a gente deixar marcado aqui lista de intervalo, então a gente vai ter que selecionar uma região onde tem as opções que serão selecionáveis, mas não é o caso nesse exemplo aqui. Então a gente quer deixar uma lista de itens e aqui a gente vai digitar os valores separados por vírgula. Então é muito simples fazer esse menu suspenso. Então, sei lá, você vai dizer odiei, gostei demais, amei, e tá bom, né? Tá bom essas opções aqui. Odiei, gostei demais, amei. Se você quiser botar a opção também neutro, enfim, você pode colocar quantas opções você quiser. Então, mostrar a lista suspensa na célula, a gente vai deixar marcado, certo? Quando a gente cria essa validação de dados, a gente pode introduzir os dados a partir do menu suspenso, ou a gente pode entrar manualmente. Então, como a gente pode entrar manualmente, é possível que você coloque um dado que não faça parte dessa lista aqui que a gente adicionou. Então, em relação a isso, a gente vai marcar ou mostra aviso ou simplesmente rejeita a entrada, né? A minha ideia não é introduzir manualmente, mas fazer uso da lista suspensa. Então, eu vou deixar aqui como mostrar aviso. Então, a gente vem aqui, salva. E caso eu tenha lido esse livro aqui, ó, ou não, né? Enfim, a gente pode marcar essas opções aqui, certo? Então vamos lá. Então a gente pode adicionar os nossos livros. Vou botar aqui livros 2, editora 1, né? Aqui eu comprei do 12 de 2001. Então vou dar um tab. Veja que quando a gente introduz a data aqui, ele automaticamente reconhece que é uma data, né? O Google Planilhas nos permite isso. No momento que a gente insere o dado dentro de uma célula, ele já tenta reconhecer do que se trata aquele dado. Então, para que a gente não tenha que ir lá no menu e inserir de novo aqui a caixa de seleção, a gente pode simplesmente ir no recurso autocompletar e puxar aqui esse recurso que a gente inseriu. A mesma ideia pode ser empregada aqui em impressão. A gente tem um campo validação de dados e para evitar toda a configuração novamente, então a gente pode usar o recurso autocompletar para copiar essa configuração que nós fizemos aqui. Então vamos adicionar mais um livro, livro 3, editora 2, certo? Vamos colocar aqui 25 de 11 de 2012, tá? A gente pode fazer essa seleção agora das 3 colunas e fazer o recurso autocompletar, tá? Então ele já vai nos ajudando aqui. Opa, aqui teve um pequeno problema que só vi agora. Então já fiz a correção da data. Então vamos botar aqui um livro 4, editora 3, que a gente comprou em 30 de 9 de 2010. Então vou dar um tab, já preenchi os dados e vou fazer a mesma ideia aqui, tá? Selecionei as três colunas referente aqui a coluna lido, emprestei impressão e usei o recurso autocompletar, que ele já preenche as linhas para mim. Então agora a gente pode continuar fazendo o preenchimento da nossa tabelinha, né? Então, livro 1, editora 1, eu posso marcar aqui, né, uma vez para marcar, ou clico outra vez para desmarcar. Então, digamos que eu li esse livro, li esse aqui eu não li, esse aqui eu li, né? Esse aqui talvez eu não tenha lido porque eu emprestei e de repente a pessoa ainda não devolveu. Então, desses que eu li, eu posso ou deixar vazio, né? Qualquer um desses campos aqui a gente pode ou deixar vazio ou pode deixar a nossa impressão.
aqui. Então eu posso dizer que gostei, aqui eu posso dizer que gostei demais, e esse aqui eu posso dizer que odiei, certo? Então, feito isso, vamos olhar aqui a nossa planilha. Feito isso, a gente preencheu a tabela. Claro, os valores estão um pouco diferentes aqui, não tem problema. Mas agora a gente já está, nós já estamos prontos para a formatação. Então, eu vou fazer aqui uma seleção, ó, clicando lá na primeira célula. Arrasto até a última célula aqui, solto. Então, a seleção está feita. A gente pode vir aqui no menu formatar. Você vai escolher a opção cores alternadas, certo? E aí, o que eu gosto também dessas ferramentas do Google, porque ela já vem bem redondinha, já vem com muita coisa pronta, certo? O estilo ele já identificou aqui como título, né? A gente tem um título aqui nas colunas que vai receber uma cor especial, né? Uma cor mais destacada. E essa formatação alternada ela deixa uma linha branca, uma linha com a cor mais clarinha, uma linha branca, uma linha com cor mais clarinha. Você pode facilmente clicar aqui para deixar a sua tabela a seu gosto, certo? Então, feita a formatação, a gente pode simplesmente fechar aqui. Uma coisa que eu só notei agora, gostei demais, faltou o is, você pode simplesmente levar o cursor do mouse até o limite da coluna, clicar e arrastar para fazer esse ajuste, certo? Você pode fazer isso também nas outras colunas, reduzindo ou aumentando esse espaço. Então a gente pode fazer isso aqui também, lido, né? Aqui em editora, e a gente pode fazer isso aqui também em nome do livro. Então, continuando aqui na nossa formatação, para deixar igual a outra tabela, a gente pode selecionar aqui um conjunto de células, né, dentre as quais uma delas está preenchida, e a gente vem aqui e usa o recurso de mesclar células. O que eu estou fazendo? Eu estou dando todo esse conjunto de células, estou transformando todo esse conjunto como sendo uma célula só. E essa célula sozinha, agora ela vai receber o nome de A1, né? Ou seja, a gente tem uma célula que está ocupando o espaço aí de 5, de 10 células. Então aqui a gente pode fazer a formatação. Basicamente eu quero aqui em negrito. A gente quer esse texto aqui centralizado. E em relação ao alinhamento eu quero que ele fique centralizado no meio da célula. E agora a gente pode colocar aqui uma fonte um pouquinho maior também. Aqui do lado, se a gente vir aqui para o exemplo, eu inseri uma figura, certo? Então, uma figura a gente pode inserir dentro de uma célula. Então, eu quero arranjar mais espaço aqui, de forma que duas células se transformem em uma. Então, venho aqui, selecionei as duas e mesclei, né? Eu posso até dar mais um pouquinho de espaço aqui para ganhar mais um espacinho aqui para inserir a imagem. Então, a gente já vai usar um recurso recém-inserido aqui no Google Planilhas, imagem na célula, certo? E você pode fazer um upload, pode tirar da própria câmera, né? URL, fotos, enfim, a gente até já comentou um pouco sobre isso aqui quando falou sobre o Google Documentos, né? Então, eu vou escolher a opção pesquisar imagens do Google. Então, essas imagens aqui aparecem, né? Ou melhor, esse buscador aqui aparece. Então a gente vem aqui, busca por livros, e aí você vai escolher alguma imagem aqui para inserir então aqui no seu controle de livros. Eu vou escolher essa imagem aqui que ficou bem bonita. Veja que a imagem inserida ela vai se ajustar aqui a célula, porque ela não apareceu. Vamos tentar aqui de novo. Inserir imagem na célula. Não sei se é porque minha internet está um pouco lenta aqui. Livros, ou é porque a imagem era grande demais? Então vamos botar essa daqui. Pronto, agora a primeira apareceu. É porque estava um pouco lenta mesmo aqui a internet. Então, a gente pode fazer esses ajustes aqui. Então, inserimos aqui a imagem, certo? E olhando para cá, e a única coisa que está faltando, basicamente, da gente fazer é adicionar aqui alguns filtros na nossa planilha, né? Então, esses filtros aqui nos permitem filtrar com base nos dados presentes para trazer uma nova apresentação da nossa tabela. Então, para adicionar filtros é muito simples. Mas antes, deixa eu só terminar de formatar aqui, né?
Então, selecionei tudo, dei aqui um Ctrl B, né, para deixar em negrito. Vamos deixar aqui centralizado para que as nossas planilhas fiquem semelhantes. Então, vou selecionar tudo aqui certinho. Então, a gente pode vir aqui em Dados, criar um filtro. Então, quando eu seleciono essa opção, então todos os campos selecionados aqui, ó, eles vão aparecer esse íconezinho aqui de filtro. Então, a gente pode fazer ajustes aqui, ó, filtro. Aqui também a gente pode fazer um ajuste. Opa, um ajustezinho. E o legal aqui é que agora, por exemplo, eu posso filtrar por editora. Então, quando você clica aqui no filtro, ele abre esse menu suspenso aqui. E aí tem várias opções, né? Você pode inclusive classificar, mas não é isso que a gente quer, não é isso que eu quero mostrar. Eu quero, por exemplo, ver somente os livros da editora 1. Então você dá um OK, certo? Aqui o filtro está aplicado, por isso que a gente está vendo a nova tabela. Eu quero desaplicar esse filtro, a gente seleciona tudo, OK. Então voltamos ao estado inicial. A gente pode também fazer a aplicação aqui por data, né? Só por questão de simplificação, você pode selecionar a data aqui ou filtrar por condição, né? Então você pode vir aqui, por se tratar aqui de uma data, então você pode dizer, eu quero filtrar pelas datas anteriores a, datas posteriores a, seria uma opção também. Então eu quero filtrar aqui pelos livros lidos. Então os livros lidos são os marcados no checkbox, né, os verdadeiros. Então eu li o livro 1, 2 e o 4. Né? Você também pode agrupar esses filtros aqui. Então não quero, selecionei tudo. Eu quero ver os livros que eu emprestei. Então eu vou deixar marcado aqui somente o verdadeiro. Então o livro que eu emprestei foi o livro 3 da editora 2. Então não quero mais esse filtro. Clico no ícone, seleciono tudo, OK. E aqui a mesma ideia você pode fazer aqui com impressão, né? Você pode marcar aqui em branco, ou então quero ver todos os livros que eu gostei demais, por exemplo. Então você vem aqui, ó, desmarca os demais. Então gostei demais somente de um livro aqui, que foi o livro 2 da editora 1. Então clicando aqui mais uma vez, a gente pode selecionar tudo e OK. Então com isso a gente termina aqui de mostrar alguns recursos guiado pelo primeiro exemplo, que é o exemplo de controle de livros.